Fala, galera do VF Comunica, mais uma resenha exclusiva aqui para vocês. Desta vez eu estou aqui com um empresário que já foi até reconhecido pela Forbes, CEO da Seda College, nossa patrocinadora oficial há 2 anos. Estamos aqui para a gente conversar sobre esse avanço do jiu-jitsu. Tiagão, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui para conversar com a gente, meu amigo. Fala, Vitor, beleza? Agradecer aí pela oportunidade, falar que eu sou um fã do trabalho que você faz, desde o início, né? Antes lá de Verdade. a gente começar a trabalhar junto, eu sou muito fã e eu acredito que o trabalho que é feito, né? O trabalho da mídia é um dos trabalhos de maior reconhecimento que a gente, que é do esporte, que é do meio dos negócios, tem que ter. Verdade. Tiagão, muito obrigado pelo elogio e aproveitando esse gancho, crescimento do esporte, midiaticamente a gente teve um avanço gigantesco nessas últimas 2 temporadas, mas mesmo ainda com esse avanço, não é uma realidade para todos estarem recebendo dinheiro com patrocínio, estarem recebendo mais oportunidades. Você, do lado business, de fora, como que você está enxergando esse avanço e por que isso não é para todo mundo ainda? Olha, até em uma conversa com uma atleta, né? Ela me sugeriu, ela falou, tio, eu acho que o senhor deveria criar um material voltado, né, para os atletas de jiu-jitsu, né, as pessoas que vivem de jiu-jitsu, para eles poderem, porque o que acontece, tá? Vamos voltar lá no passado, vamos olhar na história do Ayrton Senna. Então, por mais que ele veio de uma família de meios financeiros melhores, né? Ele foi uma pessoa que ele usou o que ele construiu durante o início, o meio e o fim da carreira dele para investir em outras coisas. Então, ele foi um dos primeiros a trazer as franquias da Alfa Romeo, a trazer a rede de lojas da Audi para o Brasil. Então, o que acontece? Já tinha um olhar visionário. Hoje, eu falo que o jiu-jitsu ele é o esporte a ser investido. Por quê? Porque ele é acessível para as empresas, tá? Então as empresas elas têm capacidade hoje de chegar e de investir. Ele é um esporte que ainda ele está no início, tá? Eu não falo que o jiu-jitsu está maduro ainda, ele tá verde ainda. Então existe muita oportunidade, muito a ser desenvolvida. Eu acho que um dos exemplos maiores, a gente olha no mercado dos Estados Unidos a nível de academia, então a gente vê que hoje os grandes nomes conseguem abrir uma academia e conseguem viver do esporte, tá? Então o jiu-jitsu não tem nem 100 anos ainda, né? Em diferença com o judô, com o taekwondo, com o karatê, com o kung fu, com outros esportes. Porém, para mim, como empresário, tá? Toda vez que eu olho uma situação, eu olho para uma necessidade e uma oportunidade. Então, qual a necessidade ali, qual a oportunidade que aquilo vai gerar para mim? E uma das coisas que eu analiso foi uma das coisas que os próprios Mendes comentaram, né, num post que foi no ar esses dias, onde eles falaram que o esporte ele está se profissionalizando. Só que os atletas, muitos não estão se profissionalizando. E o que é profissionalizar quando a gente fala? É ter uma mídia social de qualidade. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma licença de um Adobe, eu não tenho dinheiro para pagar uma licença do Canvas. Peraí, o ChatGPT é gratuito, sabe? O Grok é gratuito, o Canvas tem versões gratuitas. Então, será que isso realmente é a solução? E aquele negócio, tem conteúdos que às vezes eles custam dinheiro, mas tem conteúdo que às vezes não custam. E uma das coisas que eu noto é assim, sabe? Eu recebo muito pedido. Tio, o senhor poderia me ajudar nisso? Ou muitas vezes pais. Será que o senhor poderia ajudar? Será que o senhor poderia nos beneficiar? Só que, para mim, como negócio, tá? Quando eu vou fazer um pedido de um dinheiro de um banco, um levantamento de um capital, um levantamento de um fundo, eu tenho que fazer um pitch, tá? Eu tenho que chegar, apresentar a minha ideia, apresentar meu negócio e, baseado naquilo, fazer um levantamento. Mas mostrando para o dono do dinheiro qual que é o retorno que ele vai ter me dando aquele dinheiro. E uma das coisas que eu noto é o seguinte: existe muito pedido, muita necessidade, muito a visão do cão vira-lata. Ah, eu preciso de ajuda, eu sou o coitado. Eu lembro muito do gato do Shrek, né? Baixa, dá aquela olhadinha para cima. Só que, peraí, essa visão ela acaba não trazendo um retorno contínuo, ela acaba matando uma fome, mas ela acaba não resolvendo um problema que é muito mais do que fome, que é o problema da deixar um legado, de criar uma história. Então, uma das coisas como empresário que eu mais sinto falta
é o profissionalismo. E o profissionalismo ele é demonstrado através de uma rede social de qualidade, um conteúdo de qualidade. Uma das coisas que eu noto muito, aconteceu comigo esses dias, poxa, sou campeão disso, campeão daquilo, era um jovem. Quando eu cliquei, entrei nas redes sociais, eu vi a quantidade de gesto, a quantidade de gíria, a quantidade de dedo mostrando, a quantidade do negócio, o funk. Aí eu falo, mas peraí, será que eu quero minha marca relacionada com isso? Entendeu? Essa é uma das primeiras coisas. Segunda coisa, a pessoa vem falar com você e não te traz um portfólio, sabe? Ó, esse é meu portfólio, isso é quem eu sou, isso é o que eu fiz, isso é onde eu vou chegar. Então, eu falo isso do espírito vira-lata. Eu tenho uma filosofia de trabalho que eu nunca contrato alguém para trabalhar comigo que é vítima. Ai, se eu não conseguir o trabalho, eu vou passar fome. Se eu não conseguir o trabalho. Não, mas peraí. Se eu contratar por dó, empregar por dó, o resultado vai ser baseado na dó. E eu tenho que contratar por competência. Então, isso Exato. é uma coisa assim que eu falo muito, sou muito correto assim de falar. Eu evito ajudar de maneira financeira, tá? Analiso muito, mas uma coisa que eu analiso por outro lado é quem gera retorno para você sem pedir nada em troca. Aí eu falo, se a pessoa está fazendo esse retorno para mim sem ter um ganho financeiro, o que ela vai fazer quando ela tiver uma inscrição do campeonato, quando ela tiver um kimono, quando ela tiver um material. Então, são coisas assim que eu sento e analiso. Outra coisa que eu analiso muito é os pais. O pai não atingiu o que sempre há querido ter, e o pai transmite para o filho o filho ou a filha aquela necessidade de ser o melhor, de lutar, de fazer acontecer. Só que aquele negócio, eu acredito muito em liderar, por exemplo. Se você não é um exemplo, como que você vai liderar? E muitas vezes o pai, ele transfere essa responsabilidade, ele cria a vítima e ele chega nas empresas, chega nas marcas e pede o mundo e os fundos. Mas aí você fala, não, mas espera aí, o que está vindo de retorno aqui? Qual que é a frustração? Por que vocês não foram, não buscaram, sabe? Então, tipo, é aquele negócio, eu acredito assim, você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. E o jiu-jitsu está nesse processo de madurez. Você olha o Mika, 1 milhão de seguidores. Você olha o Tainan, o tamanho. Você olha os Mendes, você olha a própria Gabriele Peçanha, você olha o que está acontecendo, o Eric Muniz, você vê assim que o negócio está expandindo. Só que para grandes marcas entrarem no esporte, elas têm que ver retorno. Porque aquele negócio, eu vou investir num esporte onde as pessoas não usam minha marca, onde as pessoas não compram o meu produto, eu vou fazer um evento, que nem o BJJ Stars, que é um evento de alto padrão, remunera de forma financeira, e a pessoa vai lá e faz streaming pirata. Você tem que entender que se você estiver fazendo um streaming pirata, é menos dinheiro indo. Ah, beleza, mas é caro, mas é o custo. Nada é barato. Tu vai comprar 1 quilo de carne, ele custa. Tu dá um kimono, ele custa. Tu dá uma bolsa, você dá uma mochila, você dá uma inscrição do campeonato, tudo tem um custo e alguém está pagando, sabe? Então, tipo, eu acredito assim, que enquanto os atletas não entenderem que o esporte mudou e que para que o esporte cresça, grandes marcas venham e haja patrocínio, haja suporte, tem que haver profissionalismo. E profissionalismo não se remete com educação e não se remete a dinheiro. Ele se remete ao quê? A pessoa querer ser profissional no que ela faz, de maneira melhor. Isso é uma coisa que eu analiso, tá? Eu já cortei suporte para atleta que eu vi o comportamento no tatame. Estava um dia no campeonato, eu vi o cara lutando lá, e o cara ficava olhando para a câmera aí, fazendo careta. Aí eu falei, cara, isso não é uma coisa que eu quero assimilada. E já aconteceu comigo, tá? De pessoas representando a nossa marca, lutando com o nosso material, e simplesmente uma pessoa me manda e fala: ó, esse cara teve um comentário homofóbico e eu vi que a sua marca patrocina ele e eu acho que me mandou o print. Cara, mandei uma mensagem pro cara e falei: meu, acho desnecessário esse tipo. Em vez do cara ser humilde e falar errei, o cara, beleza, então eu vou tirar os links que eu tenho com a marca. Perfeito, você fica quieto. É uma coisa, é uma transformação que o jiu-jitsu está passando agora. Muitos atletas não entendem realmente essa parte. Eu já venho falando e fazendo esse tipo de conteúdo já tem uns 3, 4 anos. Realmente ali foram poucos que eu vi pegar o que eu falei ali e se transformar. Um maior exemplo
depois ela até me mandou um feedback por mensagem, foi a Gabi Peçanha. Ela no início não entendia muito o que eu falava, então pensava que eu pegava no pé dela, mas ela me agradeceu por ter ajudado ela no direcionamento e ela se transformou muito em termos midiáticos, né? Passou a falar mais, ser mais vista, e isso vem atraindo oportunidades para ela. E essa questão do esporte ser um produto, o que você é ser um produto, ser a tua imagem, é muito, muito deixado de lado pelos atletas, porque na cabeça deles, o jiu-jitsu é como no início da era de 2000, na década de 90, onde você ganhava ali, batia em todo mundo, tu era o cara, e você ia certeza, 100% certeza que você ia ter patrocínio, ia abrir uma academia e tudo mais, e hoje não é mais assim. E também o jiu-jitsu passa numa coisa sobre a cultura do consumo, né? Ninguém quer investir, então tudo para te gerar retorno tem um investimento a longo prazo. Como que você vê essa cultura do consumo dentro do jiu-jitsu e por que o avanço dela ainda um pouco devagar, Thiago? Eu acho assim, são algumas razões, tá? Ela não é, eu acredito que não seja uma razão. Hoje o que você faz? Você bebe água, você come, você bebe, você tem as necessidades primárias que você tem, tá? Usar um kimono não é uma necessidade primária, é uma necessidade secundária, porque faz parte de um hobby, faz parte de um esporte. Então, a primeira coisa, quando você vai tomar decisões, você vai analisar o que é primário necessário para você. Depois você vai analisar o que é extra. E o que está acontecendo, né? Agora que as marcas estão investindo no esporte. Então, antes você não tinha tênis do jiu-jitsu, você não tinha relógio, você não tinha streetwear como a Albini Preto tem, como a Black Armor tem, como a Kings tem. Então, foge um pouco do usar um kimono, adquirir um kimono, e passa a você viver mais o estilo de vida do jiu-jitsu, porque eu acredito que o jiu-jitsu é um lifestyle, né? O esporte ele é um lifestyle. Então, o que acontece? Conforme vai tendo mais oferta, vai aumentando o consumo, porque você vai analisando. Poxa, mas espera aí, será que eu posso usar essa roupa para sair? Será que eu posso usar essa roupa para trabalhar? Será que eu posso usar essa roupa para depois da academia? Desculpa. Então, ou seja, o que acontece? Conforme vai tendo mais consumo, mais oferta, as coisas vão casando. Aí as marcas vão olhando. Eu uso muito como exemplo os clubes de corrida. Hoje, os clubes de corrida, como o próprio CrossFit, que foi comprado pela Reebok, eles são iniciativas que as marcas olharam e falaram assim: peraí, aquele clube de corrida tem 3.000 corredores, se eu investir, patrocinar, eles vão utilizar a minha marca. Então, hoje, a economia está mudando. Há 30 anos atrás, a economia era: eu tenho que casar, ter uma casa, ter um carro. Hoje, com o preço de casar, com o preço de ter uma casa, com o preço de um carro, as pessoas preferem pagar um aluguel. Então, a economia está mudando. Então, antigamente a gente falava assim: não, eu vou. Você fuma, você bebe. Não, essa geração do jiu-jitsu é uma geração que não consome álcool e não consome narcóticos, cigarros, não consome. Então, como uma marca de cigarro vai patrocinar o esporte? Como Sim. uma marca de bebida alcoólica vai patrocinar? Então, o que acontece? Ela vai vindo, né, numa pegada um pouco mais diferenciada. Mas eu parto do princípio que a partir do momento que tem a oferta, tem o consumo. A partir do momento que tem o consumo, a oferta vai aumentando. Eu falo para você assim, experiência minha: Thiago, mas o seu negócio que patrocina o jiu-jitsu é uma escola de inglês. Beleza, todo mundo precisa falar inglês. Mas por que você patrocinou o Campeonato Brasileiro? 7.000 atletas vendo minha marca. 7.000 atletas que têm pai e mãe. Então, isso você já multiplica para 21.000 pessoas possível vendo minha marca. Ou seja, o que acontece ali? Todo mundo precisa estudar. A seda não é só a college, tem a seda intercâmbios, a seda college online, a empresa de seguro, a empresa disso. Então, ele vai aumentando o meu branding. Quando eu faço o custo-investimento, a minha marca, e está ali relacionado, é muito barato. Porque, vamos dizer, eu tenho que pagar 2, 3 mil euros para gerar 1.000 leads e conscientizar as pessoas. E hoje eu tenho as pessoas querendo usar a minha marca de maneira gratuita e promover a marca. Então, o que acontece?
Ano passado já foi um quarto do que custou esse ano. Esse ano já o preço já aumentou um quarto, já aumentou 3/4, então já tá muito mais. E já não tinha mais espaço, então eu já tive que falar adiantado. Então eu já quero o brasileiro de crianças. E eu acredito que para o outro ano vai melhorar. Então, é uma coisa que está em exceção, uma coisa que está em crescimento. E eu acho que as marcas vão começar a chegar agora. Só que, de novo, tem que ter uma atitude, porque o jiu-jitsu não pode ser relacionado com falta de profissionalismo, falta de suporte, falta de educação, aquela mentalidade, eu sou o pobre e vocês têm que me ajudar. Não, aquilo lá é passado, pessoal. Hoje, as empresas que investem, elas querem investir no profissionalismo. É o que acontece com a WNBA, com a NBA, com a NFL, sabe? Profissionalizou. É verdade, você falou pontos aí interessantes. E a gente tem vários exemplos que saíram da comunidade e são grandes estrelas do esporte e não quiseram ficar com a mesma visão do que quando elas começaram e decidiram se transformar. Por exemplo, a gente tem a Gabi Peçanha, que ela é uma empresária hoje, ela está lutando porque ela ama, mas ela tem várias outras fontes de renda. Nós temos o Márcio André, que é um exemplo próximo a mim, ele saiu de Bangu e hoje é dono de uma das academias mais bem-sucedidas no Arizona. Os irmãos Mendes também saíram do interior de São Paulo, construíram Galvão, uma mega academia na Califórnia e diversos outros assim a estão própria, a própria, a seguindo. própria Grace Barra, você entendeu? A Gracie Barra hoje é uma potência, então aquilo, se a gente for sempre olhar assim, eu não posso fazer isso, eu não tenho isso, a gente nunca sai do ponto zero. Sair do ponto zero é a parte mais complicada. E hoje a gente... Eu tive esse final de semana que passou, eu tava lutando o Internacional de Master, né? E eu fiquei chocado com a quantidade de Master faixa preta. E aí você fala assim, mas pessoas normais. Não. Tinha ator, tinha produtor, tinha empresário. Eu já lutei, cara, com um cara que é dono de rede de franquias de Caraca, restaurantes aqui da Irlanda. Você entendeu? E isso me trouxe negócio. Ou seja, o nível tá. E a mesma coisa, se é kids, se é criança, os pais são bem-sucedidos. Se é adulto, tem outro nível, sabe? exatamente. É interessantíssimo o quão grande o jiu-jitsu está se tornando para pessoas que são de nicho 1000 vezes maiores do que o nosso. Thales E, Gomes, Caio e, Carneiro. e eles de fora enxergam um valor, né? E você vê que a oportunidade em que a gente fala, né? A oportunidade ali que na rede social a galera reclama, no caso. São sempre os mesmos que estão sendo chamados, são sempre os mesmos que estão em evidência. São sempre os mesmos, Que estão porque os fazendo, mesmos, porque que os estão mesmos se estão fazendo, comunicando, que os, estão vendendo, entendeu? os mesmos estão fazendo um trabalho excelente. O Tainan hoje é uma marca gigante para qualquer empresa. O Mika é uma marca gigante. O Mika furou uma bolha. Ele está dentro de uma outra comunidade que é a do fisiculturismo, que é muito grande. E ele conseguiu chegar lá, ele e o Diogo, esse trabalho que o Melk faz. E o Mika tem vários compromissos hoje, né? Tem que treinar para se manter em alto nível, tem que trabalhar a parte de marketing, tem que estar no mesmo nível que ele está apresentando no tatame, então todo um trabalho que tem que ser feito, mas tem o seu fruto. Então, enquanto o atleta ele não entender que a parte de marketing, o cuidado da imagem dele é também um trabalho, assim como o trabalho que ele faz dentro do tatame de treinar, ele não vai conseguir avançar e vai ficar difícil para ele atingir grandes oportunidades também. Falando pelo lado financeiro, né? Concordo com você, tá? E quando você pega e você olha, é, assim, eu uso um tema assim, que primeiro a pessoa te idolatra, depois a pessoa te inveja, depois ela te odeia. Então, quando a gente olha muito do que acontece na mídia, né, as pessoas elas tendem a criticar o que elas não entendem ou que elas não conseguem ser igual, né? Sim. E gera muita crítica isso, né? Só pensa no dinheiro, só pensa nisso. Tá, se não tiver dinheiro, não tem kimono, não tem inscrição de campeonato. Mas a IBJJF não paga dinheiro para os atletas, tá? Você sabe quanto custa montar um evento?
Você sabe quanto custa uma medalha, você sabe quanto. Não, mas o que acontece? Não, beleza, vamos começar a dar prêmio para todo mundo. Mas aí a gente vai ter que aumentar. Então, o que acontece? É muito simples, é muito mais fácil. A gente sempre. Eu sinto muito isso, às vezes, nos negócios, tá? Agora eu mudei muito, né? A gente vai evoluindo, né? Não falo que a gente vai Sim. mudando, vai evoluindo. Mas antes eu levava muito em consideração, né? As reclamações, isso. Não, mas isso. Aí eu cheguei à conclusão que eu falei: sabe o quê? Não vai mudar. Isso faz parte do ser humano. Então você vai poder. Você sabe qual que é o índice de não abertura de um curso de inglês que a gente dá bolsa? É em torno de 85%. Caraca, que nunca 85% fizeram. Que não isso? abrem, não fazem nem a primeira aula. Sabe qual que é o índice de pessoas que recebem a bolsa e faz um post falando, olha, estou recebendo suporte, não sei o quê? É menos de 4%. Entendeu? Então, quando você para e você olha isso, você fala assim, beleza, a gente faz porque a gente ama, a gente faz porque é importante, a gente faz porque é importante o esporte. Mas muitas vezes você se questiona isso. Então, muitas vezes, é que nem eu falo assim, é difícil? Cara, Atos, Checkmate, os Mendes, você vê o trabalho que eles estão fazendo nos Estados Unidos. O próprio Gustavo Dantas, aquele trabalho que ele faz também. Então, quando você olha, você fala assim, cara, os caras saíram, desbravaram a bolha. Ah, mas eles deveriam ajudar a comunidade. Muita gente me fala, o Mundial deveria ser no Brasil. Mas seria um bom negócio o Mundial ser no Brasil? Com a inscrição a R$ 228? Ah, mas o jiu-jitsu é brasileiro. Cara, nós tivemos 6 gringos fazendo finais no último brasileiro. O jiu-jitsu não é brasileiro, o jiu-jitsu é mundial. E aquele negócio, enquanto as pessoas não entenderem que o esporte está evoluindo, o futebol foi criado na Inglaterra e o brasileiro já é penta. O Brasil já é penta, entendeu? Então, tipo, é muito fácil. Então, eu acho assim, a gente tem que abrir os nossos horizontes. Eu estou aqui na Irlanda, são quase 56 projetos que eu sou envolvidos, projetos que faturam desde um pouquinho até projetos que faturam muitos milhões. E o que acontece? O fato que eu estou aqui, eu não preciso de carro, o meu escritório fica aqui perto, a minha academia onde eu treino fica aqui perto, se eu precisar eu pego um luz, então acomodado. Se eu morasse no Brasil, eu ia ter que ter um carro top, uma casa top, treinar numa academia top, então muda. Então o que acontece? Você acaba aprendendo ali como você vai vivendo. E eu acho que é isso que esse pessoal que está vivendo do jiu-jitsu hoje, que foi embora, que desbravou, é isso que eles estão vendo. Eles estão falando, cara, mas espera aí, o esporte não é só ficar dormindo no canto de uma academia, passando fome, passando necessidade, dependendo de uma matrícula. Se eu posso ir lá, posso ir para Arizona, posso ir para o Kansas, posso ir para a Califórnia, ser tratado como um rei pelos meus alunos. Meu próprio professor aqui, o Jorge Santos, quase 400 alunos, 10 filiais, mora em Dubai, mas é tratado que nem um rei aqui na Irlanda. Então, essa mentalidade tem que mudar. E enquanto não mudar, Vitor, as pessoas vão sofrer. Então não adianta criticar IBJJF, não adianta criticar quem organiza campeonato, não organiza criticar patrocinador. Antes de você abrir sua boca para criticar, faça. Vai lá, faz acontecer, traz retorno, porque é um business. Se esse business não está ganhando dinheiro, o que está acontecendo? Ele está perdendo. Se ele está perdendo, ele não tem por que existir, sabe? E é isso que muitas vezes, as pessoas às vezes falam assim, poxa, mas o VF não me publicou, o BJJ Cria não me publicou. Tá, mas o que você traz de retorno para eles? Nada. Exato, exato. É um trabalho que precisa ser entendido mais, né? Porque culturalmente no jiu-jitsu sempre teve essa questão da carteirada, né? Então eu sou campeão mundial, eu mereço tudo, eu tenho que ter tudo, e nunca foi trabalhado o retorno, né? Então a gente vê alguns campeões que ainda não têm um patrocínio, não cuidam bem da rede social. Então, a oportunidade para ela chegar até você, o teu campo tem que estar preparado, tua plataforma tem que estar preparada. Se tratando de IBJJF, JJF tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu vejo o atleta que se inscreve para lutar, nunca menciona que vai lutar, ele não faz um post da luta dele, ele não marca a federação em nada, ele não faz network com a mídia. Então, é assim, tem a plataforma da IBJJF, eles não usam, eu vejo que poucos usam a seu favor, 1 milhão de seguidores ali, em se promover.
não aproveitam oportunidades de patrocínio, como você mesmo falou aí, sobre atletas que já receberam uma bolsa e nunca sequer entraram no curso para poder estudar. Então, é uma coisa, essa engrenagem ainda ela está devagar, são poucos que entendem, por isso você vê a porcentagem mínima ali surfando uma onda quase que sozinha, né? Não, e é o pessoal que luta o Who's Number One, é o pessoal que luta os campeonatos Afro Grappling, é o pessoal que luta os UFC Pass, entendeu? São pessoas que pegam e que dão retorno. Ah, mas de novo aquela pessoa, e isso foi uma coisa, né, que a gente já tinha conversado muito Sim. no passado. E aí, tem que ir pro no-gi, tem que fazer isso, tem que dar resultado, mas tem que mostrar ali. Então, eu sempre parti do princípio que é o seguinte, tá? Eu nunca peço para alguém investir num projeto meu que eu não coloquei meu próprio dinheiro, porque trabalhar com o dinheiro dos outros é fácil. Mas e aí, colocar o seu na reta? Você entendeu? Então, tipo, e é uma coisa que é muito importante isso, sabe? E enquanto, e eu assim, acho que vai mudar, tá mudando, mas tem necessidade. Tu vai lutar o campeonato, se a qualidade do tatame é ruim, você vai se machucar. Cara, eu lutei o BJJ World League, tá? Campeonato do caramba, de organizado, cara. Você chegava Aí lá, tem você um recebia uma telão. telão, o cara chamando no microfone, tinha suco de laranja, água, coisa para os faixas pretas que estavam lá. Você se sentia valorizado, entendeu? Então, tipo, e é isso, só que isso custa dinheiro. Você entendeu? Então, por exemplo, e é uma coisa, por exemplo, amanhã tem o ADCC aqui na Irlanda, né? Pô, os caras dão troféu para a melhor academia, troféu para o melhor time, dão medalha, dão prêmio em dinheiro para os caras. Cara, são 80 euros a inscrição. Ah, mas é muito dinheiro. Cara, e aí? Você entendeu? Então, tipo, eu acho assim, enquanto não houver uma mentalidade que nós somos uma comunidade e nós não estamos aqui para subtrair, nós estamos aqui para crescer, é onde o negócio vai acontecer. Ah, mas o cara é creonte e trocou de academia. Ah, mas o cara é. Cara, é um esporte, você é profissional. Se você não está conseguindo ter o desempenho que você tem na sua academia, você tem que buscar uma outra academia que vai dar um desempenho melhor para você. O fato que eu sou palmeirense e jogo no Corinthians não vai fazer menos palmeirense e mais corintiano, você entendeu? É um profissionalismo. E eu acho que é esse o ponto que o jiu-jitsu ele está alcançando, o profissionalismo. Para quê? Para você conseguir viver do esporte. E conforme isso for acontecendo, mais coisas vão pegar e vão acontecendo, sabe? Realmente, esse lado profissional de saber guiar a carreira, né, direcionar a carreira. Você vê ali o Tainan e o Mika, voltando a falar deles dois, estão ali, pô, no melhor momento da carreira deles, eles estão direcionando a carreira para grandes oportunidades, estão lutando, estão dando seminário, estão viajando, estão ganhando patrocínio. Tem a questão do seminário e das vendas online, né? E eu vejo que às vezes muitas pessoas reclamam, né? Uma mensalidade de R$ 60 para você fazer uma assinatura mensal em uma plataforma hoje para você poder estudar e consumir jiu-jitsu. Tem pessoa que acha cara, mas R$ 60 é uma pizza no final de semana. Então são prioridades. Eu vejo que às vezes a gente opta por reclamar mais do que querer abdicar para fazer. Se você quer atingir um nível de performance, de grandeza, você vai ter que se abdicar de muita coisa Eu para poder uso, eu, crescer. eu uso uma frase assim, que para resultados extraordinários exigem atitudes extraordinárias. Então você não vai conseguir um resultado extraordinário sem uma atitude extraordinária. É verdade. E hoje, assim, Thiago, qual você vê que são os 3 principais erros que o atleta comete quando ele pensa em ir atrás de um patrocinador, que acontece diretamente com a Seda College? Qual os 3 big mistakes que a galera Primeiro, comete? primeiro é não ter conhecimento da marca que você está procurando, não saber quem é, o que faz, como que trabalha. O segundo, para mim, é se agir como uma vítima que está ali para pedir um favor, tá? E o último que eu acho assim é a ingratidão, tá? É uma pessoa fazer alguma coisa para você e você não ser grato. Um obrigado, um tô usando, um deu certo, um impactou. Cara, acontece. Você sabe que eu tenho uma marca, né, de suplemento.
E Sim, acontece que eu mandei, assim, distribuía. E, cara, tem atleta que nunca olhou na minha cara e falou obrigado. E foram atletas que me pediram o produto, tá? Não foi eu que fui oferecer, não. Atletas que me pediram o produto, eu despachei o produto e a pessoa nunca pediu um obrigado. Então, tipo, beleza. Será que vai mudar a minha vida ele ir lá e falar obrigado? Mas eu acho que é um pouco de gratidão. E aquele negócio, uma coisa que eu falo, né? Quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece. Entendeu? Então, tipo, você acaba muitas vezes analisando e fala assim, peraí, pô, ingratidão, próxima vez, não passa. Ou às vezes a pessoa chega e fala assim para você, tio, será que o senhor não pode pagar a minha inscrição do campeonato? Aí você fala, mas pô, tu nunca fez um curso, você nunca falou nada, você nunca comentou nada, você não usa a minha marca, você não fala. Então, sabe para quê? Então, eu acho assim, esses três pontos que eu mencionei assim são os pontos que mais me chamam minha atenção, sabe? sim. É realmente também conhecer, saber qual é a marca que você tá. Tudo exige um preparo, é igual o treino de jiu-jitsu. Você não vai para uma competição sem treinar, então também não tem como você ir atrás de um patrocinador sem você treinar. E é aquilo, teus números podem ser até grandes, mas se não tiver uma entrega, não vai valer de nada. Não tiver uma Exato. boa rede social, uma boa apresentação. E hoje a gente tem o Jiu-Jitsu Kids, né, que está em alta. Eu paro para ver a rede social de algumas crianças, que são mini atletas, excelentes, dão banho e muito faixa preta campeão mundial. E eu falo assim, caramba, cara. E o grau de dificuldade para eles, comparando a um cara que já ostenta um título mundial, é bem maior, porque ninguém conhece aquela criança, não sabe se ela vai chegar. Mas hoje a gente tem o Danielzinho 220 e o Ícaro, que eu sei de informação, é que eles vendem muito. Em termos de número, cupom dos patrocinadores deles, né? E o Ícaro e o Danielzinho têm uma dicção, um jeito de falar que parece, caramba, um adulto. E falam bem, se expressam bem. E eu falo assim, caramba, esses garotos aí daqui a 10 anos eles vão estar surfando uma onda no jiu-jitsu sozinho também, Thiago. Uma coisa que eu analiso, Vitor, é o seguinte, tá? E eu falo muito isso pro pessoal dos projetos que a gente ajuda. Eu não estou preocupado com a sua vida como atleta profissional. Eu estou preocupado com o que vai acontecer com você quando você parar de ser profissional e você virar amador e você virar Master 1, Master 2, Master 3, aonde as oportunidades são menores, o que você vai fazer? Sabe? Então, eu acho que é muito uma situação de plantar para colher no futuro. Você descansa na sombra da árvore que você plantou. E o que muitas pessoas às vezes não analisam é o que vem depois, sabe? Vou dar aula de jiu-jitsu para uma academia, beleza. Mas aí, quanto tempo você vai conseguir performar em alta, tendo que trabalhar, tendo que dar aula, tendo que fazer tudo, e muitas vezes um negócio que não é seu também. Exato. E hoje a gente vê que, dependente da área onde você tá, você tem que mostrar a sua qualidade para se diferenciar. E a Exato. gente, como a gente bem sabe que a oportunidade para o Master, ela é bem menor em comparação ao adulto. Mas tem um cara que está em evidência o tempo todo, lutando os maiores eventos do mundo, sendo bem pago para isso e sendo Master. É o Peter, ele está toda hora lutando. Tem o Caio Almeida, que está fazendo um trabalho magnífico, a escola dele está crescendo muito e ele é Master, continua lutando, impulsionando os alunos. Teve um grande resultado agora no Brasileiro. E falando de não atletas, vamos dar um exemplo do meu grande amigo aqui que eu acompanho desde muito tempo, é o Márcio de Deus. O que esse cara, a evolução que ele teve é gigante, mas eu vou te falar, o Márcio de Deus sempre investiu em conhecimento. Ele sempre contratou os meus serviços para ele evoluir. E eu admiro muito isso. E a gente construiu uma amizade e eu ver ele hoje voando, falo, caramba, ele realmente pegou o conhecimento que ele adquiriu, investiu, colocou em prática e hoje ele é uma potência, é um dos professores mais falados e comentados da atualidade. Não foi atleta de alto nível, mas ele é um dos Um melhores professor professores de da alto nível. atualidade. E a evolução dele como profissional cresceu muito, cara.
O Márcio de Deus hoje é dono de uma escola lá na Cidade de Deus, linda. Fui lá na escola dele, linda. O profissionalismo dele, cara, fura a barreira, né? E o que ele faz para os alunos, os que ouvem e aplicam, você tá vendo que é diferenciado e tem um destaque a mais. Exato. Tu sabe que uma das coisas que a gente conversa, por exemplo, você levantou do Márcio, né? O Márcio é quem representa a seda hoje no Brasil a nível de jiu-jitsu. Sim, E é tanto nível de confiança que ele simplesmente fala para nós o que é, ó, é isso, é isso, é isso, e a gente pega e fala, não, beleza, a gente que define. Então, por exemplo, a gente começou no jiu-jitsu patrocinando como marca, agora a gente já tem o nosso próprio material, é pequeno, mas camiseta, mochila, um kimono aqui, uma bolsa aqui, e ele que desenvolve o boné, o tênis, ele que traz, e de uma seriedade, de um compromisso. Vou dar um exemplo para você, tá? Eu precisava desenvolver o boné da seda. Eu tenho várias pessoas que trabalham para as empresas nossas. E eu sim. mandei para 3. Falei, ó, preciso fazer o boné. Mandei para 1, mandei para 2, mandei para 3. Todos me pediram dias para me entregar a arte. Eu mandei para o Márcio. Na mesma tarde, ele já me entregou a arte, ele já me entregou o fornecedor, já pagou, já fez o pedido e o boné está chegando. E eu estou esperando os outros ainda me responder. E aquele negócio, é um cara que não é designer, mas o que acontece é o seguinte, é uma coisa que eu analiso que é lealdade. Competência competência é uma coisa, mas ser leal é outra coisa. Então você prefere o quê? Uma pessoa competente ou uma pessoa leal? Eu prefiro uma pessoa leal, porque o Também. leal se torna competente, ele aprende a competência. O competente não leal não vai fazer por você. Então é isso, que nem você comentou do Márcio. Para mim ele é um exemplo. Tá? Ele é um exemplo tanto de pessoa como de ser humano. Às vezes dou umas conversadas com ele e falo, Márcio, sofre menos do coração, porque ele leva no coração. Só que é uma pessoa que eu tenho que brigar, tá? Vai viajar com a gente, eu falo, fica na cama. Não, 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 vou dormir no chão. Márcio, pega o prato de comida. Não. Então ele é uma pessoa que ele entrega mais do que ele recebe. E eu acho que não isso é um exemplo do resultado que ele tem com os atletas dele. Você falou do Caio. O Caio é a mesma coisa, sabe? O Caio faz um trabalho excelente com o pessoal. Tem a Bia, tem a Maria ali que ele pegou, mas você vê, é um cara que se dedica mesmo, que dá mais do que recebe. Assim, tem gente que vai criticar, que vai falar que não ganha dinheiro, tem gente que vai aplaudir e sempre vai ter, sabe? E tudo demora, nada é rápido. Você tem que começar a plantar para depois você colher. O que não pode Exato. também você olhar para alguém e se comparar de você estar querendo o mesmo momento dela. O que o Márcio fez para estar onde ele está foi 10 anos de trabalho. Não tem como você em 2, 3 querer viver o mesmo momento que ele. Calma Não, aí. e você querer surfar na mesma onda do cara, né? Não tem como. Não tem como. E isso é para tudo na vida. Existe o momento de cada um e a história de cada um ela merece ser respeitada, né? Então eu, pela minha parte, eu tô sempre estudando, sempre ouvindo, sempre entrando em contato, sempre mostrando trabalho. Eu já vou para um campeonato, já acabo, já penso em outro. O trabalho da mídia ele começa no campeonato e não termina quando o campeonato acaba. Muitas vezes, Vitor, não é valorizado. Exato, Você exato. entendeu? É uma coisa que eu analiso muito, sabe? Como a gente vem do mercado empresarial, mídia é caro, mídia não é barato. Você Sim, falou ali da Forbes, né? Então, poxa, sim. saiu na Forbes 2 vezes. Se tivesse que comprar uma matéria na Forbes, é 100 mil reais para você pagar a matéria na Forbes. Então, é aquele negócio, mídia é caro. E às vezes eu vejo que as pessoas chegam, faz um post, mas é só um. Não, mas aquilo custa. Custa seu tempo, custa seu trabalho, porque vai te gerar um retorno, não vai? Para a pessoa que está sendo postada. Então, Com certeza. A gente tem que parar para pensar, ó, fazer uma análise aqui. Pepsi, Coca-Cola, Nike e Adidas. São gigantes. A gente está falando de coisa gigante a nível absurdo. É o Monte Everest das marcas mais desejadas e sexys do mundo. Elas continuam investindo no marketing todo ano. Por que que você, marketing e branding e na por que marca. que, por que que você acha que você não deve investir em marketing? Então, só você começar a olhar, né, os gigantes e ver. Porque olha o que eu penso, né? Se você é bom
e você assimila ser bom com mídia, eu falo que conteúdo é rei, distribuição é rainha. Quando você tem o conteúdo, que é você ser bom, e você tem uma distribuição muito boa, você tem a rainha. Então, é o complemento. Você tem o rei e a rainha ali trabalhando junto. Então, se você é um cara de talento, que faz um trabalho legal, e você está constantemente na mídia, eu fiz essa análise na segunda-feira da semana passada, depois do Brasileiro, né? E a quantidade de mídia que o Márcio ali relacionado ali recebeu foi espetacular. E eu até brinco, né, que eu estudo muito o caos, né, a teoria do caos. A maneira com que eles administraram toda a situação do final de semana. Você entendeu? Sim. Foram, não atacaram, não xingaram, não gritaram, não fizeram posts se vitimizando pela situação, dizendo que foi culpa do juiz que parou a luta antes ou que foi isso. Não. Baixaram a cabeça e continuaram trabalhando. O que a mídia entendeu? A resiliência, a constância. Então, vamos fazer o quê? Vamos impulsionar. Se a gente parar e analisar a quantidade de mídia que eles receberam nos 3 dias pós o Campeonato Brasileiro, foi espetacular, sabe? Realmente é aquilo. Como que vocês querem como que você quer que as pessoas enxerguem você? É sobre isso. É como uma Exatamente, vítima ou como uma pessoa que trabalha duro para alcançar os seus objetivos? Então exatamente. você vai vender o que você quer vender. Se você quer vender superação, você vai vender superação. Eu falo muito de mim, tá, Vitor? Eu sou uma pessoa que eu tinha muita mídia, muita mídia. E uma das coisas que mais me afetou foi a mídia. Porque Sim, quando eu comecei a ter muita mídia aqui na Irlanda, e jornal, e jornal, e jornal, e jornal, e jornal, e jornal, porque é estrangeiro, faz negócio, negócio deu certo, aí saiu na Forbes uns negócios que saíram, o brasileiro que abriu o primeiro banco, e plataforma disso, e plataforma daquilo, eu comecei a ver que eu comecei a atrair muita energia negativa, porque era o tempo todo alguém criticando você, alguém te atacando, alguém fazendo isso. Aí o que eu fiz? Eu reposicionei a minha mídia. Eu parei de participar em podcast, eu parei de dar entrevista, eu parei de mandar muitos materiais e eu comecei a focar num conteúdo que era mais relacionado ao meu hobby, que é o jiu-jitsu. Então você vê, tem projetos que sócios meus saíram na Forbes essa semana de novo. Tem projetos meus que tá com patente, são projetos revolucionários e você não vê eu falando dos projetos. Você entendeu? Então, por quê? Porque aquela energia negativa que atrai com a mídia é muito uma coisa que eu falo, né? É o a ser batido. Então, aquele negócio, toda vez que a pessoa olha para você e fala, você está melhor do que ela, vamos lá bater. É aquele ditado, né? Prego que se destaca leva a martelada. tem jeito. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa, é um posicionamento. Certo ou errado, eu acho que é o tempo, mas eu consigo viver mais em paz hoje. Você entendeu? Porque daí as pessoas perguntam menos. Realmente tem isso, né, a mídia é algo muito bom, mas você tem que estar muito preparado para lidar com isso, né. Quanto mais A você mesma tem mídia que te levanta é a mídia que te derruba. Porque ela vai falar de você, ela vai te criticar, porque a mídia trabalha com conteúdo, é mídia. E é conteúdo relevante, tanto positivo como negativo, entendeu? e é muito bom falar nesse quesito de mídia, né, mídia, falando de trabalho, conteúdo, tem que ser algo muito profissional, tem que saber o que você fala, e não levar numa brincadeira, né. Então, pra Eu já galera que tive situação, Vitor, de atleta, de criança, tá? Que aconteceu um post, estava rolando um post de um cara aí que é bem famoso, campeão mundial, e postou uma foto com uma mulher, e o menininho, deve ter 10 anos, 11 anos, entrou lá e falou: Ah, eu também levo para casa. E, cara, quando eu vi aquilo, mas foi de uma maneira bem chula, eu sim, falei, cortei, já parei. Você entendeu? Porque o que acontece? Porque as pessoas pensam que ninguém lê. A primeira coisa que tu faz quando tu vê um post diferenciado, tu vai ler os comentários. E se a sim, pessoa é relevante, o comentário fica ali em cima. E a pessoa sim, fala, não, mas discutir. Cara, eu aprendi isso, tá? É, com o presidente da Venezuela, né? O presidente Chaves. Ele falava uma coisa que marcou para mim. Águia não caça mosca, não discute, não bata a boca.
É pensamento das pessoas. Então, pô, fui lá, perdi o campeonato e o cara falou que me finalizou e virou highlights. Sucesso, parabéns, vamos trabalhar. Na próxima luta a gente desenvolve. Então, é E o muito. bom do jiu-jitsu é que sempre tem a próxima vez no outro final de semana. Exato, exato. E aí você pega e você analisa. Então, é aquele negócio. E o público, sim, ele é muito imediatista, né? Você pode ter feito 3 lutas em 7 dias, 2 finalizações, e tu perdeu uma luta. Parece que o mundo caiu. Você entendeu? Então, tipo, é muito o saber lidar um pouco com isso, que é o que faz, a diferença. Então, você tem que saber se Exato. portar, você tem que saber se colocar, você tem que saber responder, você tem que saber falar, porque hoje, na era da inteligência artificial, nessa era que a gente está vivendo, Vitor, é direto ao ponto. É verdade. Não se perde. E exatamente, eu estava até conversando, fazendo uma live falando sobre a Gabi Peçanha e a Tayane, né? A luta delas duas. E até o Gabrielzinho lá do TMD House falou assim: ah, é algo que a mídia queria. Aí eu falei, cara, o esporte, ele vive de rivalidade. Então, quando tem alguém em dominância, é natural das pessoas quererem que alguém vá lá e tire ela do posto de campeã. Mas, de qualquer forma, você vai estar atraindo os olhares para sua carreira e vai ganhar com isso. Ô, Vitor, olha a visibilidade que o jiu-jitsu feminino teve no brasileiro. Pô, foi gigante, gigante. E a gente precisa também dar créditos e mencionar. O papel que a Gabi Peçanha tem no jiu-jitsu feminino hoje é gigante. O recorde que ela pôs lá, tá assinado com o nome Gabi Peçanha, mais de 166 vitórias seguidas. É um recorde a ser batido que é muito difícil entre homens e mulheres. Então, o trabalho que a Gabi Peçanha tá fazendo atraiu esses olhares, tendo uma campeã como a Tayane, evoluiu muito e E foi mais duas com a titãs. história da Tayane, né? A Tayane é master, a Tayane foi mãe, a Tayane saiu do Sim, Brasil, ela teve que se reinventar, entendeu? A própria Yara, também campeã sim, brasileira, campeã do World Pro também. Então, o que acontece? Eu acho que a rivalidade ela não deveria ser entre as atletas, mas sim por condições melhores no esporte. Você sim. entendeu? E quando você pega e você olha a visibilidade, a quantidade de mulher que teve ali, e essa visibilidade hoje, ela acontece muito graças à Gabi. Quando eu falo da Gabriele Peçanha, eu não falo, né? Porque é a Gabriele, entendeu? Não, E aqui também a gente é, pode falar que eu acompanho a Gabi desde faixa laranja, pô. não, e é que nem eu falo com ela todo dia, você entendeu? É parte da minha vida. Mas o que acontece? Não é porque é a Gabriele, mas hoje, no meu ponto de vista, a Gabriele, ela é a maior atleta do jiu-jitsu, a nível de números, tá? É, 3 vezes consecutivas double Grand Slam, 4 4, né, vezes. agora, né? 4 vezes. Agora double era C4, né? Mas aí agora são 4 grandes slams que ela tem, 166 lutas, né? 169 invictas. Uma das finalizações mais rápidas na final do Mundial. Na final do Mundial, no peso no absoluto, ela finalizou as duas. Teve luta que ela finalizou com menos de 1 minuto e meio. Ela está concorrendo agora para o livro dos recordes, registrados 7 recordes que ela tá concorrendo lá. Que é o feito que ninguém tem. Você entendeu? Beleza, Sim. não passou o Bochecha, não passou a Bia ainda, mas a nível do que ela conquistou, porque é muito difícil e é muito pouco ali que aconteceu com o Bochecha, é peso em absoluto. Você fazer um atleta campeão de peso absoluto com uma dominância tão grande. Gabi não luta sem kimono. Gabi foi lá e ganhou peso e absoluto no último Mundial. Então, tipo, os números que ela fala é diferenciado, vai ser muito difícil. E é uma coisa que eu vejo, mas fulana vai bater nela, cicrana vai bater nela, entra ano, sai ano. Então, tipo, e ela tá com 24 anos, você entendeu? Então, É tipo, muito nova. E isso é natural, é gigante para a marca dela, ela vai estar sempre em evidência.
E hoje eu vejo que a Gabi lida com isso de uma forma natural. O que está acontecendo com a Gabi, eu lembro de ter acontecido com o Lucas Lepre, né? O Lucas Lepre ficou várias temporadas sem perder no peso leve. Então, todo ano, chegava essa época agora, a mídia transformava esse aí, vai parar o Lepre. Será que esse aí vai parar o Lepre? Então, isso foi tornando o legado dele ainda maior, porque ele se desafiou com todas as gerações. A Gabi já rodou a mesa 2, 3 vezes e agora tá vindo uma nova geração. E para o legado dela, vai ser empolgante demais, porque ela vai continuar se provando e ela só tem 24 anos de idade. E você pega e você senta e você analisa, e ela é um perfil de pessoa que ela te escuta, Sim, sabe? Ela te escuta a história do Jeep, a história do salão de festa, a história da sim, distribuidora, a história do livro dela, a história do creme de beleza dela, a história dos empreendimentos novos que ela está usando. E ela é um perfil de pessoa que ela escuta. Você entendeu? sim, Ela para, ela te escuta, ela pergunta, ela anota, ela pensa. Então, ela analisa ali você e ela gera oportunidade. Então, por exemplo, assim, ela criou uma rivalidade muito grande com algumas atletas dentro do esporte, né? E sempre sim, dava aquelas mesmas lutas, né? Até quando o Dória falou: ai, de novo vem lá aquele jogo do double pool e não sei o que. Aí ela vai lá e pá, dá a botinha. Então, automaticamente, meu Deus, aí ela começou a se reinventar. Aí você vê a Yara agora, a Yara lutando de super heavy, você entendeu? Foi lá sendo campeã, ganhando o World Pro. Você vê a Tayane voltando, lutando, foi campeã no ano passado. Então você vê elas pegando e fazendo. Assim, a gente está vendo, né, que até menos, né, a quantidade de mulheres hoje no jiu-jitsu é menor que a quantidade de homens. Então, até por isso que a rotatividade ela acaba sendo menor. Mas mostra a visibilidade que o esporte está tendo. E eu acho que é isso que nós temos que apoiar. Nós, como empreendedores, nós temos que apoiar essas iniciativas e fazer acontecer. Você entendeu? Cara, estou investindo em sistema de inteligência artificial para luta, investindo em sistema de gestão para competição, né? Tô envolvido bastante com o pessoal do Fight Nice Comp, né? Com o Jean, sim. desenvolvendo solução. Assim, diversas ideias que a gente pega e fala assim. E eu sou um perfil de uma pessoa que eu gosto muito de conversar. E muito mais quando é do jiu-jitsu. Então, quando eu começo a conversar, eu começo a dar ideia. Eu falo, por que você não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Por que tu não abre isso? Por que tu não abre aquilo? Sabe? E você vê que as pessoas que elas andam com você e querem aprender, o Vitor, lá da TMDC, que é da Califórnia, falei, cara, tu tem que ter sua própria academia, mas é caro. Cara, tá arrebentando com a academia própria dele. Entendeu? Então, tipo, e isso para mim que é o que faz. Eu acho assim, as pessoas às vezes brincam comigo e falam assim, ah, Thiago, você é... Eu conheci o 15º homem mais rico do Brasil, né? Faço negócio com ele. Ele falou assim para mim, ele já tem quase 80 anos. Ele falou, Thiago, você tem que parar com essa palhaçada aí de ficar agarrando homem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei bem assim para ele, eu falei, beleza, para você, você tem o hobby de ficar colecionando aí orquídea. Eu tenho esse hobby. Só que para mim é uma distração. Eu saio da minha zona de conforto, Sim, da que eu tô, e vou para uma nova zona. E o que acontece? Nessa nova zona é onde eu consigo implementar muita ideia. exato. Jiu-jitsu é um esporte maravilhoso. Eu tô podendo hoje estar treinando direto agora, né? Tô fazendo. Essa semana eu consegui fazer 2, 4, 6, 8 treinos na semana. Oh, eu não vou escrever nessa categoria, então. 2 treinos por dia, então tô mais tempo no tatame agora. Isso em- é muito bom pro meu trabalho, muito bom Mas tu para minha lembra saúde. lá, 2, 3 anos atrás, a gente conversando, e você fala, não, porque eu quero ir para os Estados Unidos, não, porque eu quero ver. Sim, Você visualizou. exato. Sonhe, visualize, realize. Você Sim, sonhou. Você visualizou e você realizou. Então, o que as pessoas falavam assim, que não era possível, é um sonho. é verdade. Quando você colocou esse sonho no papel, você visualizou. E quando você chegou nesse sonho, você está vivendo ele hoje, você realizou. Então, eu acho que é muitas vezes o que falta para as pessoas, que é visualizar, né?
sonhar eu acho que é até mais fácil, mas visualizar e realizar. E eu acho que quando você visualiza e você realiza, é onde você acaba tendo o melhor retorno. Às vezes as pessoas chegam e falam assim para mim: ah, Thiago, meu sonho é ser milionário. Eu falo, beleza, legal. Quantos milionários você tem que são seus amigos? Nenhum. Então, qual que é o sentimento de ser milionário se você nunca andou com um milionário? Você entendeu? Ah, meu sonho é ser um super atleta de jiu-jitsu. Ah, beleza. Quantos atletas nível alto você treina junto? Quantas vezes você treina por dia? Então, não tem almoço grátis. Você recebe o que você planta. Exatamente, você falou uma frase aí interessantíssima. Não existe almoço grátis para nada, né? Então, se você quer um objetivo, você tem que trabalhar duro, tem que aproveitar as oportunidades, nunca desistir. Igual essa semana a gente viu aí várias pessoas comemorando e chorando e sorrindo pelo mesmo motivo. Alguns conseguiram visto americano, outros não. E eu senti na vontade de fazer uns stories falando sobre isso. Então, você quer muito isso? A vida vai te testar várias vezes para ver se você realmente quer isso. Eu tive 7 vistos negados. Eu fiquei 6 anos sem poder entrar nos Estados Unidos. Mas eu persisti porque era o meu sonho. Não era uma coisa que eu nunca que eu falava da boca para fora, porque eu só queria vir aqui, tipo, ó, passear e E você voltar. ainda você tem família fora, sabe? Sim, Você tem família, você tem histórias que você criou, e você mais do que ninguém. Você Lô, Bochecha, pessoas que estavam lá e você estava lá vivendo essa realidade deles e você não poder sair, você não poder. É como você tá na Irlanda e você tá sem um visto, sabe? Você se sente sim. preso, falta alguma coisa. E eu mandei a mensagem pro GBzinho e falei: "Mano, desiste não. Se é teu sonho, uma hora ele vai chegar. Agora realmente você tem que querer muito isso. Então, ó, Exato, fica triste em casa não, vai treinar, faz a sua parte, faz o que você não pode controlar, faz o que você pode controlar, o que você não controla, você entrega na mão de Deus, faz o teu propósito, hora que uma vai hora vamos chegar. ganhar ele na persistência. Vamos ganhar na Exato. persistência. Só que aquele negócio, né? Depende muito mais de nós do que depende muitas vezes de. Ah, mas Deus não quis. Acho que não é Deus que decide se sim ou não. Eu acho que é você que muitas vezes se põe. Até essa semana, né? Foram tanto o GBzinho como foi a Lara. A Lara teve o visto recusado dela algumas semanas atrás, né? Ela é uma jovem de 10 anos de idade. E ela me mandou uma mensagem, né? Porque ela é do projeto lá e falou: ai, tio, porque a gente patrocina eles, né? A gente ajuda Sim. com a documentação e tal. Ai, tio, queria falar que não deu certo o visto, mas agradecer ao senhor por toda a ajuda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aquilo meio que mexeu comigo, né? Aí eu falei, tá, mas e agora? Ela falou, não, tio, agora só ano que vem, porque eu vendi todas as minhas pulseirinhas, vendi tudo que eu tinha para poder pagar. Então agora não é justo eu tirar a chance da minha irmã. Aí eu liguei pro Márcio. Falei, Márcio, o que aconteceu? Ah, explicou tal. Falei, Márcio, fala com a Ana, né, que faz os vistos, né, que é espetacular. Eu falei, fala com a Ana, eu vou pagar de novo para ela fazer a aplicação. Aí pagamos, ela foi lá e conseguiu tirar o visto. Então, Graças a Deus. e aí ela mandou uma mensagem para mim, ela falou assim para mim, ela falou, tio, eu amo o senhor não sabe o quanto o senhor está mudando minha vida. Cara, é um visto americano, R$ 800. R$ 800 são 125 euros, a inscrição num campeonato. E para ela é uma mudança de vida. A gente teve agora no PAN, e a gente gosta, né? Faz a resenha, aluga a casa. Sim. Passo mal de tanto dar risada. Aí a gente vai no mercado, aí eu falo, ó, todo mundo lutou, não pega porcaria, pega o necessário. Aí vem pote de sorvete, pote disso. Mas tá ali com eles e ver como eles levam a sério, não é eu que faço a vida deles melhor, é eles que me incentivam a cada dia a ser melhor. Às vezes eu olho e falo assim, eu tô desanimado, tô cansado, tô com a cabeça cansada, tô cheio de problema. E eu olho e recebo aquela mensagem assim da Gabi, tio, foi treinar? Ou da Careca, da mãe da Gabi, tio, comeu direitinho? Ou do Márcio, irmão, descansa? Ou do Gustavo, ou das pessoas, eu falo assim, cara, essas pessoas se preocupam comigo, porque eles se preocupam se eu tô bem, sabe? Verdade. E eu acho que é isso que a comunidade do jiu-jitsu ele gera pra gente, sabe? Esse retorno.
Exato. Jiu-jitsu é um esporte incrível, cheio de histórias de superação. Um dia, não tão longe assim, nós vamos estar em plataformas cada vez maiores, Netflix se interessando para contar a história da Gabi Peçanha. Então, ó, já estão mentalizando aqui. Vou estar participando desse comentário também, que eu acompanho a Gabi desde o início dela no jiu-jitsu. Eu lembro de ter ido para um brasileiro. Eu era estagiário da Gracie Mag na época. Eu dormi no tatame lá em São Paulo, junto com o Márcio de Deus, ia da cidade, a gente estava para Barueri de metrô. Então, muita história para contar. Eu sempre lembro do Márcio falando, levando os alunos naquela correria, que ele pega aqui, E não pagar muda, tá? ônibus, Não muda. Não ajudando muda. todo mundo, e ver o que ele construiu hoje. Ele formou a maior campeã da história do jiu-jitsu. Vai ser um recorde que vai ficar mantido por muitos e muitos anos, até vir outra ou outro e fazer isso, tanto na categoria e no absoluto, que torna o feito ainda mais complicado, mais difícil de ser batido. Mas eu acho que esses grandes homens, né, esses grandes. Cícero, Cícero Costa. o Cícero Costa, ele é um desses que eu nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, só ver assim, mas o trabalho que ele faz, e eu vejo as pessoas que foram muito influenciadas, Júlio da GF Team, André Galvão, os Mendes, essa geração que está mudando a vida de outras pessoas. Olha ali o trabalho que a Atos está fazendo, que a GF Team está fazendo, que a Art of Jiu-Jitsu está fazendo, que a própria Gracie Barra está fazendo, que a Django. Olha que trabalho espetacular. Sim. Olha, você entra ali, você fala assim, o Melk Galvão ali também, né? Que a BJJ College ali também. Sim. Sair de Manaus, ir para Jundiaí e ir para o mundo, né? O próprio Mika. Então eu acho assim, a gente tem que dar muito mérito para essas pessoas que são os mudadores. Então você viu lá Exato. a Sara foi lá, ganhou peso, ganhou absoluto, tava a mãe, tava o pai, e aí você vê que há 20 anos atrás o pai fez o feito que a filha está fazendo hoje. Então Sim. o que acontece? Poderiam estar drogados, poderiam estar com problemas, poderiam milhões de coisas. E essas pessoas serviram de ferramenta de mudança para toda essa geração. Você entendeu? Eu falo isso pelo meu professor. O meu professor nunca desistiu de mim. Pensa num cara mais difícil, que é o Thiago. Eu sou um cara extremamente difícil. Hoje sou mais tranquilo, mas sou uma pessoa extremamente difícil. E ele nunca desistiu de mim. Ele trabalhou, ele foi. Tiago, isso, temos que fazer aquilo. Então, tipo, são essas pessoas que fazem a nossa vida ser diferente. São essas pessoas que vão. Então, por exemplo, quando eu olho lá todas as minhas medalhas, quando eu olho a minha medalha lá do Mundial do Master, do Internacional de Master, ou olho para a minha medalha lá do Grande Slam de Miami, eu lembro para ele chegou para mim e falou assim: tu não vai ganhar o Mundial. Foca no Grande Slam em Miami. Cara, fui lá e ganhei. A sensação, não lembro, porque me deu um break. Mas aquele negócio, ele acreditou mais em mim do que eu muitas vezes em mim mesmo. Então são esses professores que fazem a coisa acontecer. São esses professores que mudam, são esses professores que deixam de comer, deixam de ter uma roupa boa para dar um kimono para o atleta, sabe? Então eu acho que o valor é dar a Judas, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, né? Então isso tem que ser dado. E enquanto as pessoas não entenderem isso, eu acho que não vai haver profissionalismo. Ah, mas Verdade. o André apoia a filha. Cara, apoia a filha, mas com a filha vem a Alex, vem a outra, vem a outra, vem a outra, e daí coloca um card, coloca duas, três. Você entendeu? Bruno Bastos, você entendeu? Você vê o trabalho que ele está fazendo ali com a Cássia, que é um trabalho espetacular, foi para os Estados Unidos. Então, sabe, são coisas assim. Então, tipo, temos que dar esse mérito, vai profissionalizar, vai melhorar. Se você perguntar assim para mim, Thiago, você vai continuar investindo? Cara, falta dinheiro, porque pro meu eu visto mais. Entendeu? Realmente, Thiago, te agradecer por apoiar o meu trabalho, o meu sonho com a VF Comunica. Muito dos conteúdos que eu faço e consigo fazer porque eu tenho o seu apoio, o seu investimento. Te agradeço demais por Não, e às vezes acreditar até eu no nosso reclamo, sonho. né, Vitor? Porque você é uma arte de não cobrar, né? Eu falo, tem que falar, porque a gente esquece. Então, obrigado demais, meu amigo,
pelo apoio. Portas abertas aí sempre para você, sempre a gente passar essa mensagem positiva, agregar para a comunidade, para que todo mundo entenda que tem que ter um trabalho, existe um trabalho fora do tatame, existe um trabalho a ser feito, um trabalho a ser cuidado fora do tatame. Então, espero que essa entrevista sirva de inspiração para muitos. Agradecer vocês, tem 1 minuto finais aí para você agradecer quem você quiser. Não, Vitor, agradecer aí pela oportunidade, falar que é um prazer, né, poder fazer parte desse trabalho seu e acompanhar tudo que está sendo feito e as mudanças, né, que estão acontecendo. E eu acho que vai um agradecimento para a comunidade, né, para aquelas pessoas que são os heróis invisíveis, né? São muitas vezes os nossos professores, são a mídia, são os puxadores de tatame, né? Aquele pessoal que está lá puxando o tatame, trazendo o pessoal, são os árbitros que muitas vezes não são valorizados pelo trabalho e pela importância. Se não tivesse árbitro, não teria campeonato. É Tá? verdade. Então, essas pessoas que eu falo que são os heróis invisíveis, são as pessoas que não estão no holofote, porque eles não ganham lutas, mas não existem lutas se não tem eles. E eu acho que isso é muito importante para a gente. Então, deixo aí o meu obrigado, sempre aberto, Vitor, você sabe, a gente tem uma linha de comunicação super aberta, gosto, admiro, e estamos para isso, para fazer acontecer. É isso. Tamo junto, galera. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Até a próxima. Os